aqui. Fantástico. Então você tem uma visão privilegiada. Ao observarmos o universo, essa questão, nós percebemos que somente quem estivesse numa situação privilegiada poderia ver tudo isso daí. O interessante é que nós estamos nessa situação privilegiada, porque nós estamos vendo isso. Daí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual seria a probabilidade de estarmos tão próximos do centro do universo por um mero acidente? Dado o tamanho do universo e o máximo para podermos verificar isso, a proporção seria de a probabilidade seria de aproximadamente 1 em 1 quatrilhão. Já imaginou? Nós simplesmente fomos colocados num lugar privilegiado para ver tudo isso. Ou seja, o planeta Terra que possui vida inteligente, com capacidade de estudar o cosmos, encontra-se na posição privilegiada para estudá-lo. Parece brincadeira, né? Algo que é fascinante, o Dr. Hans Oberhummer disse o seguinte: não sou religioso, mas poderia dizer que este universo foi muito bem projetado para a existência da vida. As forças básicas do universo foram feitas sob medida para a produção de vida fundamentada em carbono, que somos nós. Outro, causa um pouco de depressão pensar que planetas do tipo da Terra são tão especiais. Até agora todos os que nós conhecemos só tem o nosso. Só um. E a gente consegue entender o porquê deles. É de uma variedade, é algo fascinante para manter vida funcionando. Há pouco tempo atrás foi colocada uma proposta que eu achei muito interessante. São mais de 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas para que vida possa existir no nosso planeta como nós a conhecemos. Já imaginou 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas? Se isso aconteceu por acaso, nós somos o povo com maior sorte nesse universo. Porque realmente a probabilidade disso acontecer por conta própria é muito pequena. Então isso é um pouquinho do capítulo 3 que nós tratamos da questão do universo. Os últimos agora são rápidos. Da origem da vida, um dos aspectos muito interessantes que a gente pode observar, e já foi discutido aqui, a parte da genética e tudo mais. Teve uma reportagem muito interessante, praticamente há cerca de 4 anos atrás, o Dr. Andrew Null, ele é um dos professores mais conhecidos lá nos Estados Unidos, tem um trabalho muito interessante, principalmente professor e pesquisador de Harvard. Na série chamada Nova, foi feito um tipo de uma discussão a respeito da origem da vida. Algumas perguntas que foram feitas, eu fiquei assim impressionado. Acho que a bateria está acabando aqui, vamos ver o que acontece. Se não acabar, a gente pega o outro. A pergunta primeira que foi feita pela Nova foi a seguinte: qual a origem da vida? Como substâncias inorgânicas sem vida produziram vida? O que teria produzido os mecanismos que permitiram a reprodução das primeiras formas de vida? Bom, como um bom evolucionista que ele é, praticamente uma das sumidades no planeta com respeito à origem da vida, você não iria acreditar se respondesse o seguinte: a resposta é que nós não sabemos realmente como vida originou nesse planeta. Nós não sabemos como vida começou nesse planeta. Nós não sabemos exatamente quando ela começou, nós não sabemos sob quais circunstâncias. É um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado a ouvir, que a evolução e não sei tudo mais é um fato, como muitos têm dito. A Nova fez uma outra pergunta, logo no finalzinho do programa, dizendo o seguinte: será que um dia resolveremos o problema? Tratando de toda essa discussão, porque o programa inteirinho foi voltado para isso. O Dr. Null disse o seguinte: eu não sei, eu imagino que os meus netos estarão ainda sentados dizendo que isto, a origem da vida, é um grande mistério. Ou seja, aberto para pesquisa. Então nós precisamos continuar esse trabalho dentro da ideia do criacionismo. Eu coloco só um pouquinho a respeito de algumas propostas interessantes, como por exemplo a lei da biogênese, proposta feita por Louis Pasteur praticamente, que vida gera vida, é uma proposta muito interessante, é uma lei científica que nós conhecemos. O difícil seria como não vida teria gerado vida cientificamente. Nós temos ouvido falar muito das propostas como o trabalho de Alexander Oparin, tratando da questão da evolução química. Ouvimos falar também bastante do trabalho de Stanley Miller, que inclusive faleceu em maio do ano passado. Nós temos uma questão muito interessante de todo esse material. É fascinante estudar o trabalho de Miller, principalmente nas suas propostas. Não vou entrar em grandes detalhes, mas algo que é fascinante a respeito dos aminoácidos produzidos, tem 3 deles, que é a histidina, a lisina e a primeira lá em cima, a arginina, que são fundamentais para a formação da helicoidal do DNA, que essas 3 nunca foram reproduzidas
nos trabalhos de Oparin. Ou seja, sem esses 3, você tem que ter uma ideia de como um primeiro DNA teria chegado à existência. Apenas 13 dos 20 aminoácidos proteinogênicos foram reproduzidos. E assim vai, tem uma lista de coisas relacionadas com essa teoria que eu procuro, com esses trabalhos que eu procuro colocar no livro, apenas mostrando algumas das ideias principais. Algo que é muito interessante, uma citação que achei há pouco tempo atrás, do Klaus Dose, dizendo o seguinte, que a formação espontânea de nucleotídeos simples ou mesmo polinucleotídeos que deveriam ser capazes de serem replicados numa terra pré-biótica devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Pela primeira vez tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se de polinucleotídeos que se originaram espontaneamente não possuem nenhum embasamento empírico. Isso daí foi uma proposta feita depois da 7ª Conferência Internacional sobre a Origem da Vida, na cidade de Mainz, na Alemanha. Muito interessante, porque as pessoas olham para tudo isso e falam, não, isso é um ponto passivo. A própria questão da ideia dos embriões, que eu creio que muitos já têm visto, a forma proposta por Ernest Haeckel, o que nós temos descoberto a respeito deles, que de similaridade não tem nenhuma. Inclusive, quando nós comparamos aquilo que foi proposto por Haeckel e aquilo que nós temos visto, bem diferente, e a coisa vai. Então, mostrando que todos os mecanismos, o que tem sido proposto, não é aquilo que nós temos visto. Ou seja, a teoria da evolução é uma teoria interessante. Por favor, não estou dizendo que evolução no sentido de variação não exista. Porque o grande problema é que hoje qualquer coisa que varie é considerado como evolução. Encontramos um peixe que mora lá naquele rio subterrâneo, nas cavernas, que agora não tem olho. Isso é adaptação. Isso aí não é evolução. Queria ver um peixe que não tem olho, ao passar de milhões de anos, ter desenvolvido um olho. Isso seria evolução. Algo que não tem passou a existir. Algo que já tinha deixou de existir, isso não é evolução. Adaptação nós sabemos que existe, tanto é que a proposta dos criacionistas nessa área é aquela ideia de reserva genética. Ou seja, ela existe. Quando nós olhamos todos esses mecanismos, eu estou passando aqui meio rápido só para ter uma noção, nessa ideia de reserva genética nós olhamos, por exemplo, quando nós tratamos especificamente da borboleta. Todas as fases que uma borboleta passa. Todas essas fases já estavam no DNA logo naquele ovinho, logo no início. Tudo. Então ela não passou por um processo evolutivo, porque já estava tudo codificado para ser feito daquela forma. Nós vemos essa questão toda em muitas áreas. A questão das árvores. Como eu disse, eu cheguei dos Estados Unidos, as árvores são todas peladas, assim, não tem uma folha pendurada lá. Um negócio muito interessante. No Círculo Polar Ártico tem uma raposinha também que ela muda de cor a pele dela. Durante o inverno, muita neve, ela fica totalmente branca. Já durante o verão, por causa da tundra, ela tem assim um pouco de pele meio escura, ou seja, pelos escuros junto com a pele clara. Quando que ela sabe que é para começar a mudar a cor da pele, ou dos pelos? Já imaginou que interessante? No meio do inverno está uma raposinha lá com os pelos pretos. É fácil ver. Durante o verão, aquela tundra, todo aquele lugar todo meio escuro, aparece aquele ponto branco andando lá no meio. Ou seja, tem todo um mecanismo mostrando como funcionar. Então, todos esses aspectos eu procuro tratar um pouco do livro, inclusive falando da questão das próprias variações. Essa ideia de variação é muito interessante porque Darwin estudou. Agora, Darwin estudou os tentilhões e ele estudou os bicos dos tentilhões e nós sabemos da ideia de adaptação. O criacionismo não é contra a ideia de adaptação, não é isso. Mas é uma adaptação que já possui carga genética para que ela ocorra. Quando a necessidade de adaptação vai além da carga genética existente, o que provavelmente ocorre é extinção. Então nós temos todos esses mecanismos. Agora, tem um que eu acho muito interessante, que eu gosto de tratar um pouquinho, eu coloquei lá no livro só por curiosidade, é a famosa ideia do ser humano e do chimpanzé. Eu acho interessante porque a teoria da evolução, pelo menos Darwin nunca disse que o ser humano tinha evoluído dos macacos, mas disse que seres humanos e macacos tiveram um ancestral comum. Aqui vocês têm, por exemplo, algo bem legal, vendo a questão dos cromossomos, aqui ser humano, gorila, chimpanzé e orangotango. S significa similar, X significa diferente. Se compararmos
todos eles? Bom, uma coisa que é muito interessante é que os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, seres humanos têm só 23. Então tem algo bem interessante aí já para a gente ver uma pequena diferença.